Bom dia, pessoal. Eu me chamo Andresa Águida e hoje eu trago um novo vídeo para vocês falando de um assunto que é muito delicado. E hoje eu me vesti de uma forma, vesti a minha cabeça de uma forma especial. Escolhi a cor vermelha porque é a cor do amor, é a cor do coração, é a cor do sangue. E, e esse vídeo ele tem muito a ver com isso que eu vou tratar hoje. Eu trago a situação de mães com crianças com albinismo. Hoje eu faço parte de um grupo no WhatsApp, onde existem pais, mães, avós, pessoas que cuidam de crianças albinas que vão desde bebês, crianças na infância, primeira infância, segunda infância, até adolescentes. E a gente observa muitos relatos acerca de como é, essas crianças são às vezes tratadas na rua, e a sensação desses pais me motivou a trazer esse vídeo para vocês aqui hoje. Imagina a situação hipotética. Temos o albinismo, que ele é predominante na etnia negra. Assim, temos uma maior prevalência, não existe uma estatística brasileira, mas no campo da observação, é, se observa, se conhece mais pessoas com albinismo de descendência negra. E aí vem a situação. Temos um pai e uma mãe que são negros e de repente nasce um bebê nessa família totalmente branco, branquinho, da minha cor. E aí essa família ela enfrenta é, olhares desconfiados. Isso eu estou falando de um aspecto dentro do ambiente familiar, onde os parentes, de uma forma geral, podem direcionar um ar de desconfiança. Oh, peraí, será que essa mãe traiu o marido dela? Será que ela se relacionou com outra pessoa e nasceu? Como nasceu esse bebê? Como pode ser? Vocês são negros e a criança é branca? E então geram todas essas perguntas e colocam esses pais numa situação é, bem delicada, onde acaba sendo dolorido, porque essa mãe é muito mais a mãe que acaba sentindo muitas vezes, porque pelo menos quando se é bebê, a mãe ela tem uma relação mais próxima, ela amamenta, existe uma coisa, uma ligação da mãe com a criança, né? E a mãe ela acaba sentindo essas dores, né? Ela sente aonde que está a confiança das pessoas nessa mãe. Então, assim, é uma situação delicada e a gente vive numa humanidade onde as pessoas elas são muito intrometidas e elas acreditam muito numa normalidade, vamos dizer assim, que é a televisão, a mídia, né, como um todo, ela vende muito essa ideia da normalidade, né, onde um pai negro, uma mãe negra, um filho negro, um pai branco, uma mãe branca, um filho branco. E aí nasce albino. E aí, né? É diferente, né? Será que é? Será que não é? Ou como o relato de uma mãe que eu vi recentemente no grupo, essa mãe estava no shopping center trocando a sua criança no fraldário e entrou pessoas no banheiro e perguntou se aquilo era uma pegadinha. Como que podia ser uma mãe negra com um bebê branco? Só podia ser uma pegadinha, só podia ser bebê roubado.
Isso é muito sério, gente. Isso não se faz com o ser humano. É, a gente tem que exercitar mais esse lado da empatia, sabe? De se colocar no lugar do outro. E antes de eu direcionar uma palavra para alguém, eu pensar justamente, eu gostaria de estar ouvindo aquilo que eu estou pensando em dizer para o outro? E veja bem, é importante a gente pensar, a gente fazer essa reflexão. E os pais, nesse processo que as crianças são bebês, ou estão indo para a idade um, 2, 3, 4, até nessa fase da primeira e segunda infância e na fase que é bebê ainda também, o pai, ele acaba, digamos que tomando todas as dores, né, por consequência da reação que causa o olhar, né, para a sua criança. E, e bem, na minha trajetória, na minha infância, eu posso listar inúmeros, inúmeros, inúmeros apelidos que eu ouvi: Leite Moça, Branquela, Quatro Olhos, Papai Noel, Fantasma, Gasparzinho. E é capaz de alguém me ver agora e me chamar de bandeira da Itália. E, enfim, tem muitos, muitos nomes, né? Papel, bicho, coisa esquisita, assombração. E aí, como lidar com essas reações, né? Como lidar? Porque o que é muito comum, o que a gente ouve muito de relatos, é uma criança. Isso aconteceu comigo também. Imagina você, não só como criança, mas como adulta, ainda acontece de vez em quando você encontra uma criança que te observa e você anda e é como se estivesse se aproximando dela e ela foge de você, porque na percepção dela, ela está tratando como se você fosse um fantasma, uma coisa assustadora, e ela corre de você. E assim, isso é lógico que reverbera na gente, reverbera na criança, porque a criança ela pensa, mas o que está havendo? Será que essa outra criança ela está com medo de mim? Será que eu sou tão assustadora? Será que eu sou feia? Enfim, gera todas essas questões, e para o pai que observa tudo isso e vê o filho que ainda é uma criança, às vezes, acaba cortando o coração das pessoas, né? Porque não é só uma situação que acontece em festa, é uma situação que pode acontecer no parquinho, é uma situação que pode acontecer na rua. É muito comum também as pessoas olharem e falar que nós somos doentes. O que é isso? É doença? Isso pega? Isso é contagioso? E, e é horrível, porque eu coloco para vocês, se coloquem no lugar de alguém olhar para você e perguntar se você é doente. E aí você fica, por que a pessoa tá achando que eu sou doente, né? Então, assim, gera um incômodo interno. E, bem, enfim, estou trazendo essa reflexão a ponto de as pessoas elas se colocarem no lugar desses pais, se colocarem no lugar dessas crianças, porque tudo o que a gente joga para o universo, né? Tudo que você joga, põe para fora através de palavras, elas interferem direta ou indiretamente na autoestima dessa pessoa. E, e às vezes essa pessoa ela não é doente, mas você está provocando uma doença nessa pessoa porque você está atingindo a autoestima dela. E isso pode provocar um trauma que essa pessoa vai carregar por muitos anos na sua vida, sabe? É, fazendo com que ela, inclusive, mude a aparência, queira pintar os cabelos não por uma questão estética, mas por uma questão de chamar menos atenção. Isso é muito comum no Brasil. E só que assim, nós
temos que ter o cabelo da cor que nós queremos ter. É lógico, existem pessoas albinas que pintam o cabelo por uma questão estética, da mesma forma que existem asiáticos que pintam o cabelo de loiro. Obviamente, existem gente que faz alisamento, enfim, temos de tudo quanto é tipo de situação. Mas, assim, a questão é, não pode haver uma decisão de eu mudar a minha aparência por conta de eu chamar menos atenção. Então, assim, passando para uma terceira parte desse vídeo, eu quero falar como... eu quero dar um recado aos pais dessas crianças com albinismo. Vejamos, a criança, quando ela nasce, quando ela é criança, né, e ela já começa a falar, por exemplo, qual que é a visão de mundo que essa criança tem, né? É uma visão de mundo ainda muito pequena. E quem são as pessoas que inspiram essa criança, né? Geralmente são as pessoas com quem ela convive, com quem no ambiente dela, e certamente por ser criança ela convive na maioria das vezes muito mais com os pais. Então, esses pais eles têm que ser o modelo para essas crianças. Então, assim, a partir de um momento que eu vejo uma reação preconceituosa e eu choro, e essa criança vê que toda vez eu choro, toda vez eu me magoo, toda vez me desconcerta um comentário preconceituoso, essa criança, ela é como um computador. Elas vão observando e elas vão reproduzir os mesmos comportamentos dos pais. Ou seja, ela vai ouvir o comentário, ela também vai chorar, ela também vai ficar indignada, ela também vai sofrer, ela também... E vai entrar nesse campo da não aceitação. Então, assim, vocês como pais, é necessário que se desenvolvam, que desenvolvam em si mecanismos de resposta. Mas assim, ninguém precisa ser mal educado, ninguém precisa ser grosseiro e ninguém precisa falar um palavrão. Mas a questão dos preconceitos, né, de uma forma geral, de uma forma mais ampla, ela, ela se minimiza através da informação. E assim, o que é o preconceito, né? É um preconceito, é um julgamento antecipado, onde a pessoa, ela interpreta aquilo que ela dá um conceito para aquilo que ela está observando, só que é um conceito precipitado, ela julga, né, pelo que ela está vendo, é um julgamento que ela faz pelo que ela está vendo. E assim, não vou dizer que o preconceito vai acabar, vai haver o fim do preconceito. Olha, não vai haver o fim do preconceito porque, inclusive, nós como pessoas com albinismo também temos os nossos preconceitos, porque o preconceito, ele faz parte do ser humano e, na verdade, é um processo que temos que trabalhar internamente em nós, né? Estarmos sempre nos policiando acerca dos nossos preconceitos. Porque é muito comum eu escutar relatos de pessoas com albinismo, eu sofro preconceito, eu sofro... E aí eu sempre coloco, né? E os seus preconceitos? Você observa os seus preconceitos? Porque assim, não basta o outro observar o preconceito dele, mas é preciso que a pessoa com albinismo também observe os seus preconceitos, né? Esse trabalho de limpeza, né, dessas cracas, né, é uma coisa que vai para a vida, sabe? Assim, nós vamos envelhecer fazendo esse processo, sabe? Não é nada é etéreo, assim, de repente estou isenta de preconceitos. Mentira, não tá. Mas assim, então, o que fazer se o preconceito não vai acabar? Temos que lidar e desenvolver dispositivos para isso. E assim, o que é albinismo da forma mais simples?
quem é você? Eu sou uma pessoa sem melanina. Eu sou albina. Então, assim, para você passar isso para uma criança, é simples. Ela não precisa saber dar uma explicação detalhada, o porquê ela nasceu albina. Assim, nasceu albina porque Deus quis, porque o universo quis, porque o divino quis, porque foi assim. Aceita, aceita porque é assim. Eu sou albina, eu não tenho melanina. Então, assim, essa é a resposta mais simples e mais básica que a gente tem que começar a desenvolver na criança. E sim, olhares que são. Gente, as palavras têm poder. Então, assim, eu exercitar com essa criança, olhar em frente ao espelho, eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou albina e eu sou única. Mas, gente, eu não sou única. Todos nós, como seres humanos, somos únicos. Só que às vezes o comentário de uma pessoa coloca num lugar como se nós fôssemos um ET, como se nós estivéssemos fora da normalidade. E na verdade, a normalidade é a mistura de tudo, porque estamos todos misturados, sabe? Assim, nós estamos diluídos, na verdade. Então, assim, a normalidade é essa mistura. Se você vai para um lugar onde todo mundo é exatamente igual, aí você pode estranhar, porque alguma coisa estranha tem, né? Não é possível, a gente sempre tem mistura, sempre tem nuances, diferenças de temperamento, diferenças de cabelo. No Brasil, por exemplo, eu li uma matéria que dizia que existem mais de 140 tonalidades diferentes de pele no Brasil. É lógico, são sutis diferenças, mas assim, veja bem, será que a pele albina é a única diferente? Não. Gente, temos mais de 140 tonalidades diferentes. E a nossa é uma delas. Tá lá no meio, né? Enfim, então assim, eu não posso responder com agressividade, especialmente quando estou perto do meu filho, da criança com albinismo. Eu respondo com informação. Essa coisa de trabalhar com a arte, né? O fato de eu ser artista me fez muito. O artista ele tá sempre encarnando personagens, né? E assim, eu lembro de estar num parque em São Paulo e uma criança me observou. Eu estava no topo de uma escadaria e essa criança olhou para mim assim: a loira do banheiro. A loira do banheiro, para quem não sabe, era uma história, né, de uma pessoa que ficava no banheiro para assustar, enfim. Tem toda uma história sobre a loira do banheiro, mas enfim. E aí, qual vai ser a minha reação ao ouvir isso, loira do banheiro? Eu estava com um vestido longo, bonito, todo fashionista lá. Eu peguei, ergui o vestido assim, e aí eu comecei. Gente, eu virei a loira do banheiro, porque é assim. Eu sou o que você quiser. Se você dizer para mim que eu sou fantasma, eu vou sair assustando você e vou falar ainda que de noite vou na tua casa para puxar teu pé. Então, assim, eu me defendo. É lógico, né, que eu tenho consciência. Gente, é desenvolver a consciência. Eu tenho consciência de que eu não sou um fantasma. Mas se aquela pessoa diz para mim que eu sou um fantasma, eu viro um fantasma. Se você diz que eu sou a loira do banheiro, eu viro a loira do banheiro. Ou como os meus sobrinhos gostam muito de brincar de macaco louco.
Então eu viro um macaco louco, eu fico correndo atrás deles que nem um macaco. Então, assim, eu encarno o personagem que for necessário. Ah, sou um ser assustador, porque, gente, meus olhos balançam. Ah, querem que eu seja um ser assustador? Vou ser um ser assustador. Mas, assim, em paralelo a isso, eu vou estar sempre levando a informação. Se você não tem tempo para conversar, você encarna o personagem, sabe? Encarna o personagem, mas assim, gente, tem muito para que viés a gente coloca a coisa. Ah, se você me chamou de bicho, eu vou virar um bicho. E tipo assim, pode até ser engraçado e tudo mais, mas assim, que depreciativo tem a questão de ser um bicho? Eu sou um bicho mesmo, eu sou bicho mulher. Então, assim, mas eu viro um bicho que faz um barulho esquisito. Posso virar um bicho, sim. Ah, um fantasma? Posso virar um fantasma? Posso virar a loira do banheiro? Posso virar assombração? Posso virar vampiro? Porque tem gente que fala que a gente parece vampiro. Aí eu falo assim, ó, gosto de sangue, olha a cor do meu chapéu, adoro sangue. Então, assim, esses dispositivos, né? Isso mais na fase adulta, eu diria, né? Também na criança também, mas assim, são mecanismos também de a gente lidar com as respostas que elas não vão ter fim, né? Não vai ter fim, os comentários não vão ter fim, mas assim, a gente se defende, sabe, assim, e de certa forma se defende com um pouco de senso de humor, sabe, assim, de certa forma, um senso de humor e não ridicularizando a condição, porque assim, às vezes você não tem tempo, simplesmente não tem tempo de parar com essa pessoa, sabe, e conversar com ela acerca de, então, o que eu tenho é albinismo. Às vezes ela passou num carro e fez um comentário, e aí você vai fazer o quê? Você não dá tempo de explicar, já foi, sabe? Sei lá, se eu tô andando na rua, alguém grita fantasma, eu já viro um fantasma e saio correndo atrás dessa pessoa. Porque pra ela aprender também, sabe? Assim, pra botar a pessoa no devido lugar dela. Mas assim, vocês como é lógico que a criança ela não tem todos esses dispositivos e tudo mais, mas assim, é a gente exercitar as crianças, né? Exercitar nossos filhos a olharem para essa questão dos comentários de bom humor, sabe? Assim, tudo que eu levo pro lado depreciativo, negativo, afeta a autoestima. E assim, se um pai olhou para o seu bebê e falou: com certeza você não é o pai da criança, com certeza você não é a mãe da criança. Você olha para essa pessoa e diz assim: nossa, como você é telepático. Eu não sabia que você assistiu. Eu não sabia que você tinha assistido o parto dessa criança. Me conta mais, me conta, sabe? Assim, provoca essa pessoa, sabe? Assim, conta mais, conta mais. O que você sabe do parto dessa criança? Porque eu queria saber, eu queria ouvir, sabe? Tava sentindo tanta dor que eu não consegui prestar muita atenção. Então, assim, a gente tem que quebrar essas pessoas, sabe? Essas pessoas que elas têm um comportamento muitas vezes ridículo. Então, assim, uma pessoa que fala assim, ai, nossa, você, uma mãe tão feia, com um bebê tão bonito. Tipo, se eu sou a mãe de uma criança que a pessoa fala isso pra mim, fala assim, nossa, você é tão bonito também. Olha, eu tô me empatado na beleza. Sabe, assim, a gente tem que criar mecanismos para não nos derrubar, porque a partir do momento que eu aceito aquele comentário como algo que a pessoa fala, nossa, você é esquisito, meu Deus, será que eu sou esquisita mesmo? Ai, gente, é tão bom ser esquisito, sabe? Assim, é tão chato também ser quadrado. Então, assim, a gente tem que
criar os nossos mecanismos. E assim, temos que alimentar essa questão da autoestima nas crianças. Quanto mais amor nós demos, quanto mais dermos, né? Quanto mais atenção, quanto quanto mais ouvidos, né? Essa criança ela tem que sentir a confiança na gente e ela tem que ver como a gente encara os acontecimentos também, porque vocês como pais, vocês são as ferramentas de inspiração dessas crianças. Essas crianças elas vão reproduzir tudo o que vocês fazem. Então assim, façam o melhor, sabe? É lógico, não, eu não nasci resolvida na vida, ninguém nasceu, né? A gente vai maturando, né? Que nem a fruta lá que vai amadurecendo, sabe? Eu lembro que quando me chamavam de branquela, eu odiava, eu queria morrer, sabe? Assim, branquela, eu odiava me chamar de branquela. Aí eu comecei a pensar tudo mais, me olhando no espelho, assim. Não é que eu sou branquela mesmo? Então, aí eu falei assim, beleza, desenvolvi mais um mecanismo, né? Mais um dispositivo. Então, sempre que uma pessoa me chama de branquela, dou parabéns pra ela. Começa a bater palma pra ela, assim. Muito bem, você enxerga muito bem. Gente, então assim, é desenvolver dispositivos para não deixar a nossa autoestima se abalar, sabe? E não é fazer isso e depois ir no teu quarto e chorar. Porque assim, é você, como que se fala, incorporar aquilo para si mesmo, sabe? Eu lembro de ter. Hoje é difícil, né? Mas na infância acontecia muito das pessoas chamar de quatro olhos, por exemplo. E eu fico imaginando hoje, né? Se alguém me chamasse de quatro olhos, eu ia falar assim: sou fodona, tenho quatro, eu vejo muito mais que você com dois. Então, assim, é lógico que não ouvi mais isso, né? Mas a gente às vezes tem vontade de ouvir uns comentários para dar umas respostas. Mas assim, eu trago esse vídeo no sentido de encorajar vocês, no sentido de não deixar se abalar, sabe? Assim, de encorajem as suas crianças, aproveita que elas estão nesse universo do imaginário, da brincadeira, sabe? Assim, faz elas comprarem o personagem, sabe? Tipo, tem monstros mó legais, tipo Shrek, que era um cara legal, o Gasparzinho, sei lá, um fantasma camarada. Assim, a gente tem que quebrar, sabe, esses estereótipos de, se a pessoa me chama de uma coisa assustadora, eu vou ser assustadora para ela, sabe, assim, mas eu vou fazer ela nunca mais me chamar de assustadora. Assim, a gente são mecanismos de defesa que assim você vê. Eu não fiz em nenhum momento, eu em nenhum momento orientei vocês a falar um palavrão. E às vezes tem lógico, a situação mais polida é quando você está num lugar, a pessoa olha, isso é doença? Gente, encara isso como uma pergunta, é uma pergunta. Então assim, se ela está perguntando se isso é doente, eu vou responder, não. Isso é albinismo, muito prazer. O que eu não tenho é o que você tem, se chama melanina. Eu não tenho melanina, você tem melanina. Essa é a única coisa que nos difere. Então, assim, responde a pergunta, sabe? Eu ouvi a pergunta, você é doente? Respira fundo, conta até 7, pensa lilás e responde. Não sou doente, eu sou albina. Eu não tenho melanina. Então, assim, isso a gente pode desenvolver nas crianças. É uma linguagem simples, ela não precisa dar explicação alguma. E assim, ela aceita que ela é diferente, sabe? Assim, e eu juro pra vocês, gente, que
esses dispositivos e esses mecanismos de resposta, eles nos fortalecem como ser humano e nos faz realmente, sabe, assim, olhar para si e entender que essa condição, né, eu sou assim para trazer muitas respostas para mim e trazer muitas respostas para a sociedade, sabe? Assim, você não vem ao mundo de um jeito por acaso, você não veio nessa família por acaso. E assim, uma criança albina que nasce numa família de negros, ela sim vai trazer um grande aprendizado para essa família. Só que assim, gente, não estaremos isentos de preconceitos. Então, de novo, tá olhando, tá falando que é pegadinha? Vou responder para essa pessoa. Não perde no domingo, tá? Vai passar às 17 horas, tá bom? Não lembra de assistir lá, hein? Eu vou cobrar de você. Me dá seu número, porque eu vou cobrar de você. Vou perguntar se você assistiu a pegadinha. Tipo, reverte, né? Não se deixe abalar, porque assim, é lógico, né? Nós estamos falando de sentimentos, de reações emocionais, mas assim, falou que é uma pegadinha, tipo, produção, corre aqui, corre aqui. Corre aqui, fomos descobertos. Sabe, assim, a gente, quando você faz isso, eu te juro, gente, vocês mostram como essa pessoa tá sendo patética. É certeza absoluta. Eu não tô no lugar da pessoa, mas eu tenho certeza que a pessoa, ela se sente muito patética. Porque assim, e uma palavra que foi dita já era, já foi dita, já era. Só que assim, as nossas reações a gente precisa trabalhar, porque tudo aquilo que reverbera negativo no nosso íntimo, ele acaba negativamente afetando o nosso sistema, o funcionamento do nosso corpo, nossos órgãos, e a nossa autoestima. Então, assim, nós temos que reverter os mecanismos. Parece que é uma postura sarrista, mas não é uma postura sarrista, sabe? Assim, eu diria que é uma postura não negativa. Não vou me diminuir com o seu comentário, não vou me colocar para baixo com o seu comentário, sabe? Assim, e eu vou ser o que você quiser, sabe? E, bem, mais uma coisa que eu queria colocar, né? O fato de eu ser essa figura, né? Talvez não dê pra ver, mas olha, veja, olha o tamanho do meu cabelo. E aí eu tenho essa imagem, né? Sou branquela, um cabelo desse tamanho. E aí, é lógico que chama a atenção, gente. Chama a atenção. Da mesma forma que uma pessoa obesa, da mesma forma que uma pessoa muito alta, da mesma forma que uma pessoa talvez muito negra também, muito magra, enfim, diversas questões, né? Assim, as pessoas, quando nós estamos num lugar de ser incomuns, nós somos incomuns, né? O albinismo, ele é uma raridade. Então, assim, quando alguém olha, e às vezes eu não percebo, mas se eu tô com um amigo que percebe que estão me olhando, ele diz assim: Andresa, manda um tchauzinho pros seus fãs. E aí eu olho, gente, eu me sinto a Madonna, me sinto, me sinto um jogador de futebol famoso, me sinto a Beyoncé, sabe assim, eu jogo tchauzinho, eu mando um beijo, sabe, assim, eu falo, gente, né, ai, gente, tipo, oi, gente, assim, eu vou acenando para as pessoas, porque assim, pensa, o que que faz quando você vê uma pessoa famosa na rua, uma pessoa conhecida, uma pessoa da mídia, enfim, um ator de novela, qual é a primeira reação da pessoa? É olhar. Então, assim, quando as pessoas me olham, eu falo assim, gente, ai, meus fãs, sabe? Dou tchauzinho, dou autógrafo, se quiser autógrafo eu dou. Então, assim,
Vocês percebem? Onde está a diferença? Eu podia reagir de forma diferente, né? E falar assim, meu Deus, nessa hora, tudo que eu queria era colocar uma caixa de papelão na minha cabeça, me esconder desses, não ver esses tipos de comentários, sabe, assim. Então, assim, nós estamos permeados de escolhas. Então, assim, vamos refletir muito bem em que escolhas queremos fazer, né? E assim, pais, mães, avós, enfim, cuidadores de forma em geral, cuidem das suas escolhas, eduquem, né? Assim, orientem, preparem as crianças para elas também ter os seus dispositivos de escolha, sabe? Assim, e que sejam as escolhas que causam um efeito positivo no seu interior, no seu corpo, na sua autoestima, sabe? Então, assim, nessa fase da infância, depende de vocês. Isso depende de vocês, não depende de mim, depende de vocês. E as crianças, a gente vai observando o que deu de errado, o que não está funcionando. Ah, essa criança quer passar um dia comigo? Vou passar um dia com essa criança, você vai ver, vou mostrar para ela, sabe? Assim, o que pode ser diferente? Às vezes fala, ai, você não é mãe, ai, não é na sua família, mas, gente, vivi diversas situações na pele, sabe? Vivi na engenharia, vivi bullying na engenharia também. Então, assim, a gente vai maturando os nossos dispositivos de proteção, sabe? E às vezes a gente precisa desses comentários para desenvolver os nossos dispositivos, sabe? Então, assim, venham comentários, porque vocês me alimentam, vocês alimentam os meus dispositivos de proteção. Só que assim, a criança não tem muito argumento, não tem muitas ferramentas. Então, vocês, pais, precisam trabalhar essas ferramentas com as crianças, sabe? E, e assim, não significa ser bocudo, né? Mas assim, se a pessoa se incomodar com você ser sarrista, você tá tirando sarro de mim. Olha, eu podia estar te dizendo um palavrão. O que você prefere? Que eu tire sarro de você ou que eu mando você tomar, Aplausos. sabe? Então, assim, Arrasou, bonita. a gente fazer as escolhas, sabe? Assim, então, é, então é isso. Eu tenho os dispositivos e eu acredito que vocês, pais, também são capazes de desenvolver esses dispositivos em vocês, de desenvolver esses dispositivos nas crianças. Se você chora com um comentário, o seu filho vai chorar também. Só que se você se eleva, se você explica, se você esclarece, gente, a informação é poderosa. Se você tem tempo para informar, é lógico, você informa, traz a informação, faz a piada e se existe tempo, traz a informação. Eu sou albina, eu não tenho melanina. Acabou. Quer conhecer mais? Pode indicar o meu canal. Mas, enfim, cuidem desses mecanismos, porque assim, isso não afeta apenas a autoestima da sua criança, mas isso pode afetar a sua autoestima. E assim, vamos trabalhar para não sermos pessoas rancorosas e para numa segunda gravidez eu não ficar assim, pelo amor de Deus, não venha albina, pelo amor de Deus, venha com melanina, com melanina. Assim, gente, venha da forma que tiver que vir, mas assim, vamos trabalhar esses mecanismos de aceitação em nós, nas crianças, nos adultos, enfim. Eu incentivo a todos a cuidar desses mecanismos, desses dispositivos. Bem, agradeço pelo tempo, espero que tudo isso tenha reverberado de alguma forma positiva, me façam saber
ou negativa, enfim, pode vir. Eu não vou ser indelicada em qualquer resposta, né? Mas é muito bem-vindo, né? Qualquer colocação, qualquer coisa que agregue, eu vou estar muito feliz em saber. Se inscrevam, acompanhem e aguardo vocês no próximo vídeo. Gratíssima pelo tempo.